Ele não empunhou espada, não desceu em chamas, mas com uma única frase mudou o destino da humanidade. Ave cheia de graça. Naquele instante, o céu inteiro prendeu a respiração, porque a resposta de uma jovem mudaria tudo. E quem trouxe a pergunta foi ele, São Gabriel, o mensageiro, o anjo da encarnação. A voz que cruzou o véu do invisível para anunciar o impossível. Ele apareceu diante de Maria com uma reverência que fez os séculos se curvarem. E quando ela disse sim, o Verbo se fez carne. Mas essa não foi sua única missão. Gabriel também falou com Zacarias, trouxe sonhos a Daniel e carregava sempre mais do que palavras, carregava destinos. Você vai entender agora por que São Gabriel não era apenas um portador de mensagens, mas a trombeta viva da vontade de Deus. E como ainda hoje, sua voz ressoa nas almas que estão prontas para escutar o chamado que muda tudo. Capítulo 1. Quando o silêncio se rasgou no santuário. Zacarias estava sozinho. O templo jazia em silêncio e o povo esperava do lado de fora, ansioso por uma bênção. Mas ali dentro, onde apenas o sacerdote podia entrar, algo invisível começou a mudar o ar. Primeiro foi o frio, depois a luz. Não uma luz comum, não a chama do candelabro, nem o reflexo dourado dos utensílios sagrados. Era uma luz viva, como se o próprio espaço fosse perfurado por uma presença que não pedia permissão para existir. E então, ele apareceu, Gabriel, não com trombetas, não com trovões, mas com uma intensidade que esmagava o orgulho e escancarava o invisível. Seu corpo não tinha sombra, seus olhos carregavam distâncias que o tempo não conhece. Ele estava ali e, ao mesmo tempo, além. Seu rosto não rugia, brilhava. Zacarias tremeu, sentiu a pele arrepiar sob o linho sacerdotal. Suas mãos, que tantas vezes haviam oferecido incenso, agora não sabiam para onde ir. Ele tentou ajoelhar-se, mas suas pernas vacilaram. Não era medo físico, era uma consciência sagrada, uma certeza. Deus estava falando. Não temas, Zacarias. A voz de Gabriel não saiu de uma garganta. Ela saiu do tempo. Era como ouvir a eternidade num sussurro. Tua oração foi ouvida. Mas Zacarias não creu. Ele era justo, sim, escolhido, sim, mas não era mais jovem. Isabel, sua esposa, era estéril. Os anos haviam silenciado sua esperança. Quando ouviu que teria um filho, um profeta, um anunciador do Messias, Zacarias reagiu como tantos de nós, com lógica, com medo, com cálculo humano diante de um anúncio divino. Como saberei disso? Sou velho. Foi nesse momento que o santuário se partiu em silêncio. Gabriel se endireitou. Seus olhos, que antes comunicavam consolo, agora carregavam justiça. Não era raiva, era glória. Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. E então veio a sentença. Silêncio. Zacarias perderia a fala. Não por castigo, mas por cura. Ele não proferiria mais palavras humanas até que o verbo prometido se cumprisse. Porque para falar da promessa, é preciso primeiro escutar o silêncio do céu. Naquele instante, o velho sacerdote entendeu. A dúvida se calava. A fé começava a escutar. Enquanto o povo esperava lá fora, murmurando suposições, Zacarias saiu, mas não disse uma palavra. Seu olhar havia mudado. Sua voz estava presa entre o mundo visível e o invisível, onde as palavras humanas não alcançam. E mesmo sem falar, ele anunciou. Porque o silêncio de quem viu um anjo fala mais do que 1000 sermões. Durante toda essa cena, a perspectiva foi conduzida por um narrador espiritual. Alguém que assiste aos eventos com reverência e temor, como se fosse um escriba do céu. Isso amplifica o mistério e a glória do momento, criando uma lente entre o leitor
Irmãos e irmãs em Cristo, o que eu vou te revelar hoje pode mudar sua vida para sempre. Você já sentiu aquela angústia no peito? Aquele medo que não te deixa dormir? A batalha espiritual que ninguém vê, mas que você sente todos os dias? O céu não nos abandonou. Existe um segredo guardado há séculos, uma arma espiritual que já protegeu milhões de fiéis. Se você sofre com tentações que não cessam, inimigos invisíveis e falta de paz no coração, então preste atenção, porque hoje você vai descobrir como a Virgem Maria, São Bento e São Miguel Arcanjo podem se tornar seus aliados poderosos. Continue comigo e ao final deste vídeo, você terá a chance de levar para casa uma proteção que vem direto do altar de Deus. E o invisível. Mas o que Gabriel não disse a Zacarias é que aquela não era sua missão mais difícil. A próxima visita seria a uma jovem, pura, oculta, sem altar, sem incenso, e o mundo inteiro dependeria da resposta dela. Capítulo 2. O homem que ficou mudo diante do milagre. A luz dourada da tarde se dissolvia em silêncio quando Zacarias cruzou novamente os umbrais do templo. Não era mais o mesmo. Seus pés pisavam o chão sagrado, mas sua alma andava por um território que nenhum sacerdote antes dele havia conhecido. Um anjo, uma promessa, uma sentença. Do lado de fora, o povo se inquietava. O cheiro de incenso que escapava por entre as frestas da porta misturava-se ao rumor das vozes. "Por que ele demora?" sussurravam. "Teria morrido?" Mas quando Zacarias enfim apareceu, o mistério só aumentou. Seu rosto estava transtornado, não por medo, mas por maravilhamento. Os olhos, antes gastos pela rotina do sagrado, agora brilhavam com algo que ninguém ali conseguia nomear. Tentou erguer a mão, falar, pronunciar a bênção esperada. Mas nada. Nenhuma palavra, nenhum som. O sacerdote estava mudo. Tentou explicar com gestos, mas parecia desenhar no ar símbolos indecifráveis. Tocava a garganta, apontava para o céu, fazia um sinal com os dedos e chorava. Alguns pensaram que enlouquecera, outros que tivera uma visão, mas ninguém ousou rir. Havia algo santo naquele silêncio. Apenas Isabel entenderia. Quando Zacarias voltou para casa, ela percebeu antes mesmo que ele escrevesse. Era como se os olhos dele carregassem um segredo antigo demais para ser dito com palavras. Ele tocou o ventre dela com reverência, e naquele gesto ela soube, o impossível havia sido tocado. Meses se passaram. Isabel engravidou. A promessa se fez carne. Mas Zacarias permaneceu calado. Assistia ao crescimento do ventre como quem vela um altar. Orava com os olhos, agradecia com as mãos. Toda manhã tocava as Escrituras com mais devoção. Agora, cada versículo lhe ardia por dentro, como se tudo, desde Abraão, apontasse para aquele momento. E, no entanto, ele não podia falar disso com ninguém. Foi no 8º dia após o nascimento do menino que o silêncio se transformou em glória. Estavam todos reunidos para circuncidar a criança. Os parentes já sabiam. O menino se chamaria Zacarias, como o pai. Mas Isabel, com voz firme, contrariou. Ele se chamará João. Um murmúrio correu entre os convidados. Mas não há ninguém na família com esse nome, protestaram. Voltaram-se para o pai. Queriam confirmação. Entregaram-lhe uma tábua. Zacarias respirou fundo. Com a ponta da caneta, traçou as letras como se cada uma fosse um degrau até o céu. O nome dele é João. E no instante em que o último traço foi feito, sua língua se soltou. As palavras explodiram como represa rompida. Não foram explicações, foram louvores, profecias, glória. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel. Ele não falou como antes. Ele pregou, anunciou.
Cantou o Deus que visita o seu povo. A voz que havia duvidado tornou-se instrumento da palavra. O povo se espantou. A história se espalhou pelas colinas da Judéia. Quem será então este menino? Perguntavam. Porque viram. O silêncio do pai havia gerado a voz do profeta. Zacarias nunca mais foi o mesmo. Nem Isabel, nem João. Gabriel, que testemunhou tudo desde o início, retornou ao céu. Sua missão estava apenas começando, porque enquanto Zacarias redescobria a fé no silêncio, Gabriel se preparava para descer novamente. Desta vez, não a um sacerdote, mas a uma virgem, em Nazaré. Capítulo 3. O olhar que desarmou o anjo. Nazaré dormia em seus próprios silêncios. Uma vila esquecida, sem grandeza, sem templo, sem trono. Mas era ali, entre o pó das oliveiras e o som dos cântaros no poço, que o céu havia escolhido pousar. Não para ser adorado, mas para ser gerado. Maria estava em sua casa, como sempre. A simplicidade reinava. Um pano estendido ao sol, um cesto com fios de lã, um canto sussurrado do Antigo Testamento. Ela rezava costurando. Suas mãos moviam-se no tecido com uma ternura que fazia até o silêncio parecer música. Era ali, no ordinário, que o extraordinário estava prestes a acontecer. E então, o tempo parou. Maria não viu de imediato, porque os olhos da alma veem antes. O ambiente se dilatou. O ar ficou claro, como se respirasse luz. A presença era inconfundível. Não era um sonho, não era imaginação. Era a chegada de algo maior do que o mundo. Gabriel estava ali, mas não como esteve diante de Zacarias ou de Daniel. Não com glória imposta, mas com reverência humilde. Ele não estava em posição de anunciar, estava em posição de esperar, porque diante daquela jovem, sem véu nem coroa, Gabriel sabia, estava diante do maior mistério do universo. Ave, cheia de graça. Maria ergueu os olhos e o anjo estremeceu. Não pelo medo dela, mas pela ausência dele. Nenhum terror, nenhum escudo, apenas pureza. Aquela pureza que não acusa, mas transforma. Aquele olhar que não questiona por vaidade, mas acolhe por amor. Gabriel viu nos olhos dela algo que nem os profetas viram. A morada perfeita de Deus. O Senhor é contigo. Maria nada disse, mas o silêncio dela era mais sagrado que muitas palavras. Gabriel sentiu-se pequeno, porque sabia que aquelas palavras não eram apenas uma saudação. Eram um chamado eterno. O céu havia sido comprimido em vocábulos. Você sabia que o demônio treme quando vê estas medalhas? A história que acabei de contar não é apenas um relato, é um aviso. Enquanto você assiste este vídeo, alguém está usando a medalha de São Bento para anular feitiçarias, proteger a família e fechar as portas do inferno. E você vai continuar desprotegido. Essas medalhas foram consagradas por padres exorcistas, aprovadas pelo Vaticano e usadas por santos em seus últimos momentos. Se você sente que precisa de proteção divina, o link já está no primeiro comentário fixado. Mas atenção, só temos 50 conjuntos disponíveis. Quando acabarem, não sabemos quando virão mais. E o trono de Deus buscava agora abrigo no ventre de uma jovem. Não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. A voz de Gabriel tremia, não pelo medo da missão, mas pela grandeza dela. Porque pela primeira vez na história da criação, um anjo não vinha simplesmente trazer um recado, ele vinha pedir permissão. Maria, com os olhos ainda pousados no anjo, falou: "Como se fará isso, se não conheço homem algum?" Era uma pergunta sincera, não uma dúvida. Era fé que pedia forma. Gabriel se inclinou ainda mais. O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti
será chamado Filho de Deus. O céu segurou a respiração. A eternidade dependia agora de uma resposta humana. O universo suspenso, os séculos inclinados, o Éden à espreita, o inferno em silêncio. Porque o que Eva desfez com uma escuta errada, Maria estava prestes a refazer com um sim infinito. E então ela falou: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. As palavras saíram com a suavidade de uma brisa, mas com a força de um trovão eterno, e no instante em que foram ditas, o Verbo se fez carne. Gabriel não disse mais nada, não precisava. Suas asas se recolheram, sua missão se cumprira. E ele voltou ao céu com a única notícia que fez até os serafins se prostrarem. Deus estava agora entre os homens. Capítulo 4. Ave, cheia de graça, o som que parou o céu. O som da saudação atravessou a eternidade com a delicadeza de um sopro, mas com o peso de um universo. Não havia trovões, não havia trombetas, apenas 3 palavras ditas com reverência. Ave, cheia de graça. Era um som que nunca fora proferido antes, nem nas teofanias do Antigo Testamento, nem nos sonhos de Daniel, nem nos lamentos de Jeremias. Era um som novo, forjado no trono do Altíssimo, para ser dito uma única vez e dirigido a uma única pessoa: Maria. Gabriel sabia o que carregava, mas mesmo assim tremia, porque aquela saudação não era apenas uma cortesia celestial. Era uma proclamação, um reconhecimento, um selo. Cheia de graça não era um elogio, era uma identidade. Era como se o próprio Deus dissesse: aqui está o que nem Eva conseguiu ser. Aqui está a mulher que o meu coração preparou desde antes do tempo. E ao pronunciar essa frase, Gabriel sentiu algo que jamais havia sentido antes: humildade diante de uma criatura. Porque nenhuma alma havia sido criada com tanta luz, nenhuma tão livre, nenhuma tão cheia. Maria olhou para o anjo e não disse nada, mas o silêncio dela fez o céu estremecer. Porque ali, entre as paredes modestas de uma casa simples em Nazaré, o tempo se curvou, e o que os profetas anunciaram, em sombras, agora se revelava em forma. Gabriel continuou: o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Essas palavras não vieram apenas da boca do anjo, foram sopradas pela eternidade. O Senhor, o mesmo que caminhou com Abraão, que falou com Moisés, que sustentou Elias no monte, agora estava com ela, não como presença externa, mas como chama pronta para ser gerada no ventre. Maria não recuou, não gritou, mas sua alma vacilou por um instante. As Escrituras dizem que ela ficou perturbada com aquelas palavras e se perguntava que saudação seria essa, não pelo medo, mas pela pureza, porque os santos se espantam com o elogio e os anjos se curvam diante da humildade. Gabriel, então, revelou a missão: não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus. Conceberás em teu ventre e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará para sempre, e o seu reino não terá fim. O anjo falava, mas era como se toda a criação escutasse. Os planetas aguardavam, as estrelas diminuíam o brilho, os querubins silenciavam seus cânticos. O inferno tremia, porque algo maior do que a criação estava prestes a acontecer. O Criador queria entrar na história. Maria então perguntou: como se fará isso, se não conheço homem algum? Não era dúvida, era pureza pedindo forma. Era santidade buscando compreender para obedecer melhor. Era fé sem arrogância. Gabriel entendeu e revelou o segredo que até os anjos desconheciam. O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra.
Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Havia mais. E tua prima Isabel, que chamavam estéril, também concebeu um filho em sua velhice. Este é o 6º mês para aquela que era considerada estéril. Porque, para Deus, nada é impossível. Silêncio. De novo, o silêncio. Mas agora era outro. Era o silêncio mais sagrado da história. O silêncio entre o anúncio e o sim. O intervalo onde a eternidade aguardava a resposta de uma jovem. A Trindade olhava, o céu se inclinava, o paraíso inteiro prendia a respiração. E então, Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Essas palavras atravessaram todos os véus. No instante em que foram ditas, o Verbo se fez carne. O Filho, gerado antes de todos os séculos, foi gerado agora no tempo. O Deus infinito entrou no ventre de uma virgem, e o mundo, sem perceber, mudou para sempre. Gabriel não disse mais nada. Não havia mais nada a dizer. Voltou para o céu em silêncio, porque quem escuta um fiat como aquele não ousa comentar. Seu olhar estava cheio de lágrimas invisíveis, não de dor, mas de glória, porque a missão mais sagrada de toda a história havia sido cumprida com 3 palavras: Ave cheia de graça. Capítulo 5. A respiração de Maria e o silêncio de Deus. Nada parecia extraordinário naquela tarde em Nazaré. O sol atravessava a janela em linhas tênues, cortando o ar imóvel da pequena sala. Lá fora, o murmúrio dos vizinhos, o chiar de um forno aceso, o som da água enchendo um cântaro. A vida seguia seu curso, ignorante do que estava prestes a acontecer. Mas dentro da casa, o tempo estava prestes a parar. Irmãos, a fé sem obras é morta. Você pode amar a Deus, mas se não agir contra o mal, está em perigo. Hoje é seu dia de mudança. Ao clicar no link do primeiro comentário abaixo, você receberá a medalha de São Bento, com oração de exorcismo gravada. A medalha de São Miguel, feita para a guerra espiritual. A medalha de Nossa Senhora, proteção maternal. E o rosário abençoado, arma dos santos. Mas você precisa agir agora. Essas medalhas estão sendo entregues com água benta de Lourdes, oração de libertação e certificado de autenticidade. Não deixe o inimigo roubar esta graça. Clique agora mesmo no link ou no primeiro comentário e, ao fazer seu pedido, diga em voz alta: estou pronto para a minha proteção. Assim, eu vou orar por você pessoalmente ainda hoje. Que Deus te abençoe e que São Miguel cubra você com seu manto sagrado. Amém. Gabriel acabara de falar. Seu anúncio, tão esperado desde os tempos de Abraão, fora lançado com uma delicadeza que escondia sua profundidade. O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E então, o silêncio. Um silêncio tão denso que parecia vibrar. Não era a ausência de som, era espera. A mais sagrada de todas, a mais delicada, a mais definitiva. Porque agora, tudo dependia de Maria. Gabriel esperava, não com impaciência, mas com temor. Ele, que servia diante do trono do Altíssimo, estava agora à mercê da resposta de uma jovem. O céu segurava a respiração. As ordens angélicas, que há milênios proclamavam a glória de Deus, suspenderam seus cânticos. Os santos patriarcas, Abraão, Moisés, Davi, todos em algum lugar da eternidade, voltaram-se em silêncio, como se pudessem escutar, através do véu do tempo, o som de uma alma prestes a decidir. E Maria respirou. Foi uma respiração longa, não pesada, mas densa. Como quem recolhe toda a história em um só fôlego, ela olhava para baixo, os olhos semiúmidos, não por medo, mas por contemplação. A Virgem sabia, aquela escolha não era simples.
Geraria milagres, mas também lágrimas. Traria glória, mas também abandono. Acolher o Verbo era também abraçar a cruz. Seu coração, puríssimo, examinava sem resistir. Ela não buscava proteção, não exigia sinais, apenas deixava-se ser tocada pela palavra, como a terra fértil permite que a chuva a transforme. Deus, naquele instante, calou-se. O mesmo Deus que disse, faça-se a luz, que falou com Moisés no fogo, que moveu profetas com ventos e visões. Agora esperava em silêncio, porque por livre vontade ele escolheu que a história dependesse do consentimento de uma criatura, não por necessidade, mas por amor. Maria era livre, poderia dizer não, e o céu sabia disso. A eternidade, de certa forma, estava vulnerável. Naquele instante, não havia nada mais poderoso no universo do que a liberdade de Maria. E então, ela ergueu os olhos e falou, não com voz firme de rainha, nem com um grito profético, mas com um sussurro que destruiu séculos de trevas. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Foi o som mais poderoso desde o Fiat Lux. E ao ser dito, o Verbo se fez carne. Não houve relâmpagos, não houve coros, mas naquele exato momento, Deus entrou no tempo. Gabriel fechou os olhos. Sua missão estava cumprida. Não havia mais nada a dizer, porque uma jovem em Nazaré havia acolhido em si o infinito. O anjo partiu, e ao retornar ao céu, os exércitos celestes prostraram-se. Maria ficou sozinha, mas sabia que não estava só. Mas o mundo continuava igual. Ninguém percebera. Nenhum rabino, nenhum fariseu, nenhum escriba soube. A redenção havia começado, e começou no silêncio, porque o céu não entrou no mundo com barulho, entrou com uma respiração. Capítulo 6. Daniel e as sombras do tempo, o eco das correntes. Na prisão, ainda ressoava nos túneis escuros de Babilônia, quando Daniel, de olhos velados pela idade e pelo peso das nações, se inclinou sobre uma mesa de pedra. A cidade vivia sob o jugo de reis pagãos, planificando seus sonhos com símbolos incompreensíveis, sonhos que chegavam à alma de Daniel como labirintos de sombras. Ele, o exilado, mestre da lei, homem de oração persistente, sentia nos ossos o caminhar da história rumo a um momento maior. Certa noite, já madrugada, enquanto estrelas entre nuvens piscavam, Daniel ajoelhou-se silenciosamente. Afastou uma cortina de tecido escuro para encarar o céu calmo, refletindo em prece sobre o futuro de Israel. Seu coração, embora dolorido, por exílio e perseguição, pulsava com uma esperança que nem o gelo das masmorras podia apagar. Ele pedira misericórdia e teve uma visão. As palavras vieram como tempestade murmurante no silêncio da mente. Daniel, homem amado, atenta às minhas palavras. O prenúncio não lhe era desconhecido, mas a intensidade era diferente. Aquele não era mais um rolo de profecia distante. Era uma revelação que se tornava carne no tempo, anunciando figuras envoltas em mistério, envolvidas por glória celestial, um futuro que expirava no exílio e começava na pequena Nazaré. Gabriel apareceu, não como mensageiro aflito, nem com a vanglória dos querubins vitoriosos. Veio em postura serena, majestosa e compassiva, um emissário que, ao trazer luz, respeitava o silêncio humano. Daniel olhou para ele com olhos de quem já se acostumara às vozes do alto, mas desta vez sentiu algo diferente. Uma urgência silenciosa, como se futuras eras esperassem por essas palavras. O anjo falou com voz sem sopro. Daniel, entende isto. Desde o dia em que a direta de Deus foi tirada para te livrar das predas dos medos, tua vida tem sido tempo suspenso. 70 semanas estão determinadas para teu povo e a cidade santa, para acabar com os pecados, para trazer justiça eterna
e selar a visão e profecia. As palavras viajam pelo cérebro antes de serem compreendidas. Daniel ouviu atentamente. 70 semanas, aniversários, pactos selados, eram símbolos densos, eram códigos da eternidade. Ele sentiu o peso. Não estava apenas assistindo a uma previsão de reis e reconstrução. Estava sendo preparado para reconhecer no futuro a linha sagrada que levaria ao anúncio absoluto, a encarnação. Gabriel continuou, desvendando camadas. 7 semanas, depois 62, para a reconstrução e tempo de angústia. Depois, um ungido será inocentado. E por fim, consumada, selada a visão. Daniel fechou os olhos. Viu Jerusalém em ruínas. Viu igrejas de pedra surgindo sobre elevações. Viu uma cruz inesperada sendo erguida no tempo futuro. Sentiu ondas de amor e dor se misturem, como se o peso da redenção fosse então eterno, mas também urgente. Quando Gabriel se calou, Daniel permaneceu ajoelhado. A respiração parecia humana demais diante da magnitude. Por instantes, o velho profeta teria desejado partir. Desejado ir ao trono, sem véus, sem templos, apenas para perguntar: Senhor, quando? Mas a mensagem tinha sido entregue. Sua missão era outra: revelar o anúncio bem guardado. Luz da aurora entrou humilde pela fresta na porta de madeira. Daniel compreendeu que seu lugar era ali, entre as sombras que testemunharam legiões de exilados. Ele se levantou, sacudiu as vestes de linho simples e respirou fundo. As palavras ecoaram como um selo na alma. 70 semanas, e um ungido nasceria, um portador do verbo, um Deus em carne. Nos dias seguintes, Daniel reuniu o movimento dos judeus cativos. Compartilhou com prudência e emoção o que recebera. Sua fé, agora temperada com uma revelação do tempo da graça, inflamou corações. Não era um anúncio rápido. Era uma chama que crescerá no século XX e no século XXI. Aquilo que Gabriel dissera a Daniel se cumpriria milênios depois e, ainda assim, seria o som parado no ser de cada crente que reconhecesse o Cristo na história. E embora Daniel jamais ouvira o som de um coração materno sustentando em um ventre o Salvador, e nunca visse um anjo curvar-se diante de uma virgem, ele ouviu a voz do Messias no tempo. O verbo sobrenatural da anunciação já havia despertado em seu espírito. A semente celestial havia germinado. Daniel, por toda a vida, protegeu aquela revelação como quem guarda um ímã escondido. Suas orações passavam amanhã. Sua esperança irradiava no exílio. Seus escritos se tornaram janela do tempo. E ele, que viria depois num humilde nascimento, jamais deixou de ser a resposta daquela antiga promessa. Olhando agora, nas sombras do tempo, Gabriel ultrapassara exércitos proféticos. Seus passos insinuaram o instante em que o universo se curvaria, quando depois do silêncio de Daniel e da espera da Virgem, viesse o Verbo eterno. E no silêncio final, Daniel se permitiu sorrir, porque embora não tivesse visto o corpo do Salvador, sabia que seu coração, o seu fiat íntimo, já tinha servido o propósito eterno. Capítulo 7. O anjo que não pôde contar tudo. Gabriel carregava luz nos olhos e peso nas asas. Desde os primórdios, sua missão era clara: anunciar. Ele falava quando Deus mandava. Ele aparecia quando o tempo se inclinava. Ele descia, atravessando véus e mundos, para entregar recados que tocavam os destinos da humanidade. Mas houve um dia em que ele desceu com o coração inquieto. Foi após Nazaré, após ouvir o fiat da Virgem, após sentir em silêncio o momento em que o Verbo eterno se fez carne dentro de um ventre. Naquele instante, algo mudou em Gabriel. Ele, que sempre fora mensageiro, começou a carregar não apenas palavras, mas mistérios. Ele vira coisas que nenhum anjo vira. Ou melhor, ele pressentira algo que nem mesmo o céu havia compreendido plenamente.
porque o que acontecera ali, naquela casa de pedra, ultrapassava as fronteiras do entendimento angélico. Gabriel sabia. O plano de Deus ia além do que ele podia dizer. Ele podia anunciar o nascimento, podia proclamar a grandeza, mas não podia explicar a cruz. Ele não entendia ainda por que o Deus Altíssimo escolheria o sofrimento, por que a carne teria que sangrar, por que a Virgem teria que chorar e por que a salvação viria não pela espada, mas pelo sacrifício. Em sua essência gloriosa, Gabriel tremia diante de um amor que não se explicava, apenas se encarnava. Depois da anunciação, Gabriel não recebeu nova ordem imediata, e isso o surpreendeu. Estava acostumado a ir, a falar, a revelar, mas agora apenas esperava, não no céu, mas na terra. Viu Maria visitar Isabel, viu o menino pular no ventre da estéril, viu os 2 sorrisos, as 2 bênçãos, o Magnificat subindo como incenso novo. E não pôde intervir, não pôde comentar. Viu José lutar com a dúvida, viu o sonho, sim, que outro anjo revelou. Gabriel assistia, mas não era mais o arauto, era o observador, porque o plano agora seguia um caminho que nem os mensageiros conheciam. Havia trechos escondidos no desígnio divino, e nem os mais próximos do trono podiam ler. Gabriel começou a entender que há mensagens que não se traduzem em palavras. Há recados que só a carne entende, só quem sangra, só quem espera, só quem se entrega. Na noite de Belém, ele se posicionou no céu, ao lado das miríades de anjos. Quando veio o sinal e o menino nasceu, os céus se incendiaram, cânticos ecoaram. Mas dentro de Gabriel, um silêncio permaneceu. Ele viu o Criador deitado num coxo de animais, viu o Pai tornado criança e, novamente, não compreendeu tudo. Sabia que era perfeito, sabia que era belo, sabia que era glorioso, mas não sabia por que tanto rebaixamento. Gabriel desejava gritar ao mundo: "Este é o Filho de Deus", mas sabia que muitos não entenderiam e que ele mesmo, anjo eterno, ainda não alcançava a plenitude desse amor. Quando Herodes lançou sua fúria sobre os inocentes, Gabriel esperou ser chamado, mas não foi ele quem desceu ao Egito. Outro anjo falou com José. Gabriel viu a dor, mas calou. Ao longo dos anos, ele observou Jesus crescer. Viu seus passos, viu seus olhos, viu seu silêncio e sentiu em cada gesto uma intensidade que o deixava prostrado. Não era só divindade, era humanidade perfeita, e isso o perturbava. Como o Eterno podia escolher ser pequeno? Como a glória podia aceitar ser esquecida? Quando Jesus começou a ensinar, Gabriel se aproximou. Esperava que agora tudo se revelasse, mas as parábolas eram enigmáticas, as palavras veladas, os milagres discretos. E então, na noite do Getsêmani, Gabriel foi novamente chamado, não para anunciar, mas para consolar. Ali, pela primeira vez, o anjo não falou. Apenas ajoelhou-se ao lado do Filho do Altíssimo e chorou. Viu o suor se tornar sangue, viu o pavor da cruz e, mesmo sem compreender plenamente, amou. Gabriel entendeu, naquela noite, que há missões que nem os mensageiros conhecem por inteiro. Há dores que nem os anjos podem explicar. E há silêncios que falam mais do que todas as profecias. Ele não podia contar tudo, porque o tudo era um abismo de amor. E aquele amor só podia ser vivido por quem estivesse disposto a morrer por ele. Capítulo 8. A voz que ainda sussurra nos sonhos. Ele já não aparece em colunas de luz, não se manifesta com asas abertas ou relâmpagos no céu, não se apresenta diante de multidões, nem rompe o tempo com trombetas, e ainda assim, Gabriel continua vindo. Ele nunca deixou de ser mensageiro. O que mudou foi a forma. Se outrora falava com sacerdotes, com profetas, com virgens,
hoje sussurra nos recantos da alma. Nas noites em que a mente não silencia, nos dias em que o coração arde sem motivo, nos momentos em que uma decisão parece mais do que escolha, parece chamado. Sim, Gabriel ainda fala, mas agora fala por dentro. Talvez não saibamos reconhecê-lo. Não o chamamos pelo nome. Dizemos, senti algo, tive um sonho estranho. Uma ideia me tocou o peito e não saiu mais. Mas o que foi isso, senão a visita do mensageiro? Quem, senão ele, toca a consciência com suavidade e fogo ao mesmo tempo? Gabriel nunca deixou de vir. Só que agora ele não fala alto. Ele acende. Ele acende uma inquietação que não conseguimos apagar, uma sensação de que há mais, de que algo nos chama, de que o ordinário já não basta. A presença dele se percebe nos sonhos que parecem mais reais que o dia. Sonhos onde algo é revelado, onde alguém aparece, onde uma frase ecoa como selo. Gabriel, como nos tempos de Daniel e José, continua usando sonhos como sua morada favorita, mas não só lá, ele também sussurra na palavra lida com atenção. Na missa em que o evangelho parece ter sido escrito só para você. Na homilia que responde a uma pergunta que você nem tinha conseguido formular. Nas lágrimas que caem sem aviso no meio de uma canção. Esses são os recados de Gabriel. Porque se ele foi enviado para anunciar o nascimento do Salvador, ele também é enviado hoje para lembrar. O Salvador ainda deseja nascer. Nascer no teu sim. Nascer na tua vocação, nascer na tua dor transformada. Quantas vezes o ignoramos? Quantas vezes sentimos a visita e a chamamos de coisa da cabeça? Quantas vezes desdenhamos do chamado, reduzindo-o à emoção passageira, à sensibilidade exagerada? Mas quem escuta a alma com fé, reconhece. Há vozes que não vêm de dentro, mas de cima. Gabriel não vem para impressionar. Ele vem para orientar, ele não nos obriga, ele oferece, como fez com Maria. Não houve imposição, houve convite. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. E o mesmo ele faz conosco, hoje quando nos cutuca em silêncio para algo que ainda não entendemos, quando sentimos que precisamos mudar, recomeçar, sair de onde estamos, ou às vezes ficar exatamente onde estamos, mas com outra alma. Gabriel sussurra, e o sussurro dele incomoda, não porque fere, mas porque nos chama a ser o que ainda não somos. Muitas vocações começaram assim, com um sussurro. Um jovem que se sentiu atraído por uma adoração. Uma mulher que ouviu no confessionário uma frase que a fez chorar. Um homem que, após anos de distanciamento, entrou numa igreja e teve a certeza inexplicável de que deveria voltar. Esses são os momentos em que Gabriel passa, sem nome, sem imagem, mas com missão. E há também os chamados que doem, a enfermidade que muda o olhar, a perda que abre ferida e fé ao mesmo tempo, o desemprego que obriga a confiar, o luto que traz à tona perguntas que só o céu pode responder. Nesses abismos da alma, Gabriel também está, não para explicar o sofrimento, mas para garantir que ele também é lugar de revelação. Como em Nazaré, ele se aproxima com respeito, como no Getsêmani, ajoelha-se ao lado do que sofre, como em Belém, contempla o nascimento do divino no meio do que é pobre. Gabriel não é passado. Ele é mensageiro de um presente contínuo. E talvez hoje ele tenha sussurrado algo para você. Talvez seja por isso que você está lendo estas palavras. Talvez este capítulo seja o eco de um chamado que começou muito antes e que agora se manifesta, não com gritos, mas com ternura. Se for assim, saiba, não tenha medo. O anjo nunca vem para assustar, vem para anunciar que Deus está perto e que há um caminho, mesmo que estreito, mesmo que lento, mesmo que você não o veja inteiro. Você não precisa ver tudo, você só precisa dizer o que Maria disse. Eis aqui a serva, faça-se.
É nesse instante que Gabriel sorri. Não porque você entendeu tudo, mas porque você confiou. E é isso que o céu espera. Capítulo 9. Quando o céu escolhe um mensageiro. Entre as hostes celestiais, cada anjo tem um nome, e cada nome um eco da missão que carrega. Miguel, quem como Deus, é espada. Rafael, Deus cura, é bálsamo. Mas Gabriel é voz. Gabriel significa força de Deus, mas sua força não grita, sua força revela. E mais do que isso, convence. Quando o céu precisou anunciar o maior mistério da história, que o próprio Deus se faria carne, não enviou o guerreiro, não enviou o curador, enviou o mensageiro. Não foi por acaso, foi por desígnio eterno. Desde antes do tempo, o céu sabia. O momento da encarnação não exigiria batalha, mas ternura. Não exigiria escudo, mas reverência. A Virgem, escolhida desde sempre, não precisaria de uma ordem militar, mas de um convite santo. E apenas um anjo tinha a medida exata da humildade necessária para isso: Gabriel. Miguel, o arcanjo da Guerra Santa, lidera legiões. Foi ele quem derrotou Lúcifer. Foi ele quem apareceu em Apocalipse, empunhando espada, defendendo o trono. Mas sua linguagem é o confronto. Sua vocação, o combate. Miguel aparece quando o mal precisa ser vencido à força. Gabriel, porém, aparece quando o mundo precisa ouvir Deus. Foi ele quem revelou os segredos a Daniel. Foi ele quem calou Zacarias com um simples anúncio. E foi ele quem se inclinou diante da mais humilde das criaturas para dizer: Ave, cheia de graça. Na hierarquia celeste, os anjos não competem. Não desejam o que não lhes é dado. Cada um serve em plenitude aquilo que recebeu. Mas quando o plano da salvação chegou ao ponto de inflexão, houve um silêncio no céu. E então o Pai olhou para Gabriel. Entre todos, ele era o portador da voz divina e sabia calar quando fosse necessário. Sabia anunciar o impossível com respeito. Sabia aproximar-se sem dominar. Foi por isso que o céu escolheu Gabriel, porque anunciar o verbo exigia silêncio interior. Ele não foi escolhido por ser o mais poderoso. Foi escolhido por ser o mais sensível ao mistério. Gabriel não tocou Maria. Não impôs, não brilhou além da conta. Ele apenas entrou e saudou, com palavras novas, com uma reverência jamais vista. Porque aquela menina escondia no ventre da sua humildade a porta pela qual Deus entraria no tempo. O céu precisava de um mensageiro que soubesse adorar antes de falar. E Gabriel adorou. Adorou antes mesmo que o verbo fosse carne. Antes mesmo que houvesse sinal, porque a obediência de Maria já era, para ele, uma antecipação da encarnação. Mas há algo mais profundo. Gabriel também foi escolhido porque carregava o mistério da espera. Desde Daniel, ele anunciava o que ainda não acontecera. Desde os exílios, ele plantava sementes em corações que não veriam a colheita. Ele acompanhou séculos de preparação, viu as promessas, viu os fracassos, viu o povo cair, levantar, cair de novo, e mesmo assim continuava dizendo: ainda virá. Esse é o coração de Gabriel, ele é o anjo da paciência profética. Não desanima, não recua, ele prepara. Por isso, quando chegou a plenitude dos tempos, ele já estava pronto. Não para comandar uma revolução, mas para se inclinar e perguntar: aceitas? Porque a encarnação não começou com um milagre, começou com um sim. E esse sim só poderia ser escutado por alguém que carregasse em si o silêncio de séculos. Gabriel não foi escolhido por acaso. Ele era o único anjo capaz de ouvir o fiat com lágrimas, porque compreendia, não com a mente, mas com o espírito. Sabia que ali, naquela resposta, estavam escondidos todos os segredos de Deus. Sabia que aquele sim ecoaria até a cruz. E mesmo sem entender tudo, ele acreditou.
Foi isso que o céu reconheceu em Gabriel. Não apenas sua capacidade de falar, mas sua capacidade de crer no que anunciava. Hoje muitos esperam revelações, sinais, vozes do alto, mas esquecem que a verdadeira mensagem de Deus só pode ser acolhida por quem também tem algo de Gabriel. Fé silenciosa, olhos atentos, reverência ao mistério. Gabriel foi escolhido porque sabia que a verdade não se impõe. Ela se oferece. E é por isso que, quando ele desceu até Maria, não desceu com poder, desceu com respeito, e ela, ao vê-lo, não teve medo, teve escuta. Esse foi o encontro que mudou o mundo. E foi possível porque o céu escolheu o mensageiro certo. Capítulo 10. A última trombeta ainda não tocou. As pessoas pensam que tudo já foi dito, que os anjos encerraram suas missões na aurora do cristianismo, que Gabriel, após anunciar o nascimento de João, o de Jesus, e acompanhar em silêncio os passos do Salvador até a cruz, voltou ao céu para nunca mais falar. Mas isso não é verdade. A missão de Gabriel ainda não terminou, porque a história da salvação ainda está em curso. O Verbo se fez carne, sim. Viveu entre nós, sim. Morreu e ressuscitou, sim. Mas ainda há uma promessa que paira sobre os séculos. Ele voltará. E quando esse dia chegar, será Gabriel quem falará de novo. Nas Escrituras, o último soar, a última convocação, a trombeta do fim, é precedida por anúncio, um chamado, um aviso que desperta os que dormem, sacode os que esqueceram, ilumina os que vagueiam. E quem melhor para carregar esse chamado do que aquele que sempre anunciou? Gabriel não é apenas o anjo da encarnação, ele é o anjo da transição entre tempos. Foi ele quem falou ao fim do exílio da Babilônia, preparando a volta de Israel. Foi ele quem anunciou o fim do silêncio entre Antigo e Novo Testamento. E será ele, mais uma vez, quem anunciará o fim do tempo e o início da eternidade. Mas, dessa vez, talvez ele não desça em forma visível. Talvez ele não apareça num altar, nem numa casa simples de Nazaré. Talvez seu anúncio seja um estremecimento interno, coletivo, espiritual. Porque a última trombeta, antes de soar nos céus, soará nos corações. E já começou a soar. Quantas almas têm sentido esse chamado? Uma inquietação súbita, um arrependimento inesperado, uma vontade urgente de voltar à fé, de reconciliar-se com Deus, de abandonar vícios antigos, de retomar a oração. De onde vem isso? Vem da mesma voz que um dia disse a Maria: "O Senhor é contigo." Gabriel continua a falar, mas agora fala no espírito dos que ainda estão acordados, porque o mundo adormeceu. A humanidade embriagou-se com o barulho, com o prazer, com o cansaço, mas há um sussurro que resiste, um vento que sopra nas madrugadas, um frio no peito que anuncia algo iminente. Não é medo, é expectativa, a expectativa da promessa que ainda falta cumprir. A volta gloriosa de Cristo. E se Gabriel for o anjo que anunciou a primeira vinda, por que não seria ele a anunciar a última? A tradição cristã guarda, com sobriedade, a imagem da trombeta final, aquela que, ao soar, fará os túmulos se abrirem, os joelhos se dobrarem e os céus se abrirem como cortina de fogo e luz. Mas antes do som metálico, virá o aviso espiritual. E ele já está entre nós, em aparições marianas, em conversões repentinas, em sonhos proféticos, em lágrimas que ninguém entende. Gabriel está preparando os que ainda escutam, está convocando os humildes, está anunciando mais uma vez um nascimento, mas agora é o nascimento da eternidade. A última trombeta ainda não tocou, mas está prestes. Os sinais se acumulam, as sombras aumentam. A mentira se organiza, a dor se espalha. Mas no meio disso tudo, o céu está em movimento. Gabriel não descansa. Ele visita almas que ninguém vê. Entra em quartos onde ninguém ora. Toca consciências no silêncio da madrugada.
Gabriel, anjo da encarnação, tu que te inclinaste diante da Virgem com olhos cheios de eternidade, inclina-te agora sobre minha alma e desperta em mim o sim que muda tudo. Tu que vieste não para dominar, mas para anunciar, ensina-me a reconhecer os sussurros de Deus no meio do barulho da minha vida. Quando o medo me paralisar, fala como disseste a Maria. Não temas. Quando eu me perder na lógica das minhas limitações, fala como disseste a Zacarias. Tua oração foi ouvida. Quando a fé for pequena e o mundo grande, fala como disseste a Daniel. Entende esta visão, pois Deus tem planos que os séculos não podem deter. São Gabriel, anjo dos intervalos divinos, das promessas em gestação, anuncia-me, de novo, que o Senhor ainda vem, que Ele ainda quer nascer em mim. Purifica minha escuta, que eu ouça mais o céu do que as vozes da dúvida, que eu acolha a vontade de Deus, ainda que tremendo, ainda que sem entender, mas com fé. E se a última trombeta ainda não tocou, ajuda-me a estar pronta quando ela soar. Ajuda-me a viver cada dia como preparação, cada decisão como resposta, cada oração como semente da eternidade. São Gabriel, tu que assistes diante do trono, intercede por mim, entrega meu nome diante do Cordeiro, e se o Senhor me chamar, seja tu o mensageiro a me levar ao lugar onde o silêncio não mais fere, mas canta para sempre. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos que escutam o chamado. Amém.